Confidências de hoje, nós vamos entrevistar a poeta Adélia Prado, a mais importante do Brasil na atualidade. Adélia é uma poeta tão importante que hoje seus livros estão sendo traduzidos em vários países do mundo. E eu tenho um orgulho muito especial de ter sido sua editora quando trabalhei na Record em 2012 e 2013. Eu editei de Adélia o livro Miserere, que é um dos mais bonitos trabalhos da sua carreira, com uma melancolia rara, muito especial. Nós escolhemos juntas também os textos que compuseram a antologia de bolso, publicada pela Best Bolso na mesma editora. Conversando agora com a Adélia, eu queria primeiro te dar um bom dia. Bem-vinda a Ouro Preto, obrigada, minha querida bom dia amiga. também. Adélia, a primeira pergunta que eu queria te fazer, querida, é como é que aconteceu a poesia na sua vida? Quando é que você se descobriu poeta? Eu acredito que foi assim em tempos arcaicos ainda, de quando eu era criança, com experiências que eu não decodificava como poéticas. E que na maturidade, a partir dos 40 anos que eu fiz o primeiro livro, eu falei, aquilo era poesia. Quando eu comecei a descobrir que fenômeno era aquele da poesia, né? O que é que as pessoas chamam de poesia? E depois que eu li o livro do Drummond, e que foi um susto muito grande de perceber aquele verso branco, né? Livre, verso livre, eu conheci os poetas escolares, né? Todos, que até hoje a gente preza, ama, e foi ali, quer dizer, que eu falei, mas que beleza que é isso, que beleza, que beleza. E comecei a escrever também. Na adolescência eu já fazia festinha de escola, essas coisas. Quem vai fazer a rima era eu, bem saliente para fazer aquilo, né? Me colocava à disposição. Mas depois, quando eu descobri o verso branco, o verso livre do Drummond, eu falei, é isso que eu quero. Que maneira mais boa de escrever poesia. Então, já nessas alturas, eu sabia que aquelas experiências da infância, há quase um deslumbramento com determinados fenômenos, tipo sol, estrelas, e formiga e água, raio de sol entrando na cozinha, a mãe cozinhando, aquilo tudo que provocava em mim um deslumbramento, uma alegria de existir, uma gratidão de existir. Eu falei, aquilo que era poesia, eu não sabia, né? Então, a partir dessa tomada de consciência, eu falei, fazer poesia é botar isso em forma, ter uma forma para isso. Como é que eu conto isso, né? Eu já sei como é que é, mas eu necessito dar uma forma a isso. Quer dizer, dar uma perenidade àquela experiência que já passou. Mas quando você dá uma forma, ela fica perene, né? Claro. O relógio do meu pai, que eu amava e que se perdeu e que ele ficou triste, ficou eterno no poema. O relógio está ali, vivo, palpitando. E, inclusive, os seus primeiros poemas coincidem com a morte da sua mãe, não é? Com essa experiência. Como é que foi isso para você? Propriamente a escrita, não. Mas o poema a morte da minha mãe, ela morreu muito jovem, eu era adolescente, 14 para 15 anos. Então, eu não tive tempo nem de ter aquela briga, aquela dificuldade de adolescente com mãe, né? Porque ela muito jovem. Mas o que eu escrevi na ocasião foi um poema muito bobo sobre uma torre onde tinha um sineiro e eu era apaixonada por ele, uma coisa assim, mas que só representava uma necessidade de expressão. Não tinha nem propriamente a ver com a morte da minha mãe, né? Mas aquela experiência, é claro que ela provoca necessidade de expressão. Mas a morte do meu pai, eu já era adulta, já estava com os filhos todos e tudo. Então, eu comecei a escrever assim,
como é que fala? Em cachoeira, em cascatas, né? Comecei a fazer prosa, alguns poemas, até que eu fiz um, que eu falei, uai, mas isso aqui não está ruim não está parecendo Alfonso de Guimarães, que eu adorava fazer poema igual era dele, que eu adoro até hoje. E os poetas que eu conheci, eu falei, isso está diferente, essa língua é minha. Comecei a descobrir uma dicção própria, sabe? Então, a partir daí, eu comecei a ter confiança. Eu falei, não, é essa vida que eu quero. É escrever poesia, escrever poesia, escrever poesia. E daí, os textos de bagagem foram se reunindo e eu os organizei num corpo com começo, meio e fim. E você mostrou... E fiquei pedindo a Deus uma chance. Uma chance de publicar. Pedi São Francisco, especialmente. Como é que você chegou a mostrar esse primeiro livro, Bagagem, para o Afonso Romano de Santana, que acabou te conduzindo é o seguinte, a ser conhecida por Drummond, por Carlos Drummond de Andrade? O Afonso Romano escrevia na revista Veja, naquele tempo, nos anos 70. E eu lia a revista e falava, ainda vou sair nessa revista. Eu tinha uma pulsão, sei lá, uma vontade. Eu falei, não vou sair nessa revista, não é possível. Porque era poesia, né? Poesia, eu vi ele fazendo crítica literária. Então eu comecei a mandar os poemas para ele, sabe? Eu tinha um amigo lá, não tem, ele está lá ainda, que tinha endereço desse pessoal todo, sabe? Da Clarice, Lispector, do Drummond, do Afonso, mas eu não mandei direto para eles, não, né? Então eu fui assim, igual mineiro, né? Procurando caminho. Mineiro vai pelas beiradas, mineiro vai, né? Come pelas beiradas. Mas alcança, sempre. Meio tímido, mas... mas chega. Mas muita ousadia também, né? Então, o Afonso, de posse desses textos, mostrou para o Drummond. Você falou, só está me aparecendo uns textos aqui, Aí, tem uma historinha aí. O Drummond, segundo ele, né, se entusiasmou e falou com o Pedro Paulo Madureira, que tinha a editora Imago. Ele era revisor na editora Imago. E ele é muito versado em poesia, conhece tudo, sabia tudo. E o Drummond falou, quero te mostrar umas coisas aqui, sabe? Aí ele falou que queria conhecer essa pessoa, que pessoa que é essa, né? Minas Gerais, Divinópolis, que lugar que é esse? Então, quando a gente fala então, né? Que é aquela história de ontem. Ele se mostrou desejoso de conhecer a gente e tal. E eu queria alguém que falasse, uma pessoa em Divinópolis, um frade que era nosso professor de lógica, no curso de filosofia. Eu escrevia numa revistinha que chamava Juventude Franciscana. E eu assinava Franciscana, né? E botava meus textos lá e tudo. E um dia falou assim, você sabe que você é poeta? Eu fiquei toda inchada, né? Nossa, beleza, né? Então, e eu queria agora uma confirmação, porque eu tinha inveja, né, do Carlos Drummond de Andrade. Inveja boa, né? Eu acho que era boa, porque eu falei, mas que coisa, como é que escreve bem desse jeito? Eu também quero, né? Aí, quando ele soube, conheceu os textos e se estabeleceu um contato muito valioso para mim. Ele foi muito generoso na apreciação dos textos. E a editora, então, que só publicava livros de psicologia, fez o primeiro livro de poesia. Abriu uma linha de poesia, que foi o Bagagem. Esse livro, você gosta muito dele, não é? Eu gosto porque eu me lembro que quando a gente escolheu os poemas para antologia, a maior parte dos poemas eram do Bagagem. Mas então, conta um pouquinho sabe por que disso. eu gosto tanto dessa lembrança? Quem se pareceu depois muito com esse livro foi o Oráculos de Maio. O mesmo clima, assim, parecia uma coisa de fundação, de começo.
E a festa lá em Divinópolis, que foi o lançamento desse livro, Virgem Maria. Não por causa de mim, porque todo mundo me conhecia, mas por causa do Drummond. Não, o Drummond falou que o livro dela é bom. O Drummond ele fez uma crônica no Jornal do Brasil, né? Então todo mundo viu. Quem viu primeiro foi a vizinha do lado. Falou, você vê o que aconteceu hoje? Então foi um acontecimento mesmo, sabe? Então teve festa, a prefeitura fez o lançamento, e tinha menino, mulher grávida, tinha minha irmã grávida, porque povo, a família toda. E foi uma coisa muito bonita, muito emocionante. Vestido novo, sapato novo, aquelas coisas todas, né? Então esse livro traz toda essa lembrança, traz a família, o lugar geográfico de onde nasceram os poemas, o sentimento de família e de pertença a uma coisa, a um estado. E daí os outros livros se seguiram, graças a Deus, com muita felicidade, sabe? Então ele me confirmou, não, você é poeta, que isso, você é poeta. Então eu falei, então eu sou poeta, então vou em frente, né? Que bom! E daí eu tive até depois aventuras que me ocorreram também com muita facilidade, sem nenhum esforço, que foram os livros de prosa. Escrevi novela, romance, uma pequena novela que era Minha Mãe, que eu gosto demais, e manuscritos de Filipa, Sol dos Cachorros, sabe? Agora estou pensando umas coisas, não sei se vou dar conta, não. Vamos ver. Umas ideias, assim. Linda! Vamos ver se eu dou conta. Bem, estamos terminando agora o programa com Adélia Prado, a mais importante poeta do Brasil, comparável aos Árcades que fizeram a Inconfidência Mineira.